Estudos publicados pela Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz afirmam que cerca de 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia, que é caracterizada pela dificuldade de iniciar o sono e mantê-lo de forma contínua. E você, que faz parte desse número e sofre com a insônia, eu separei algumas dicas que valem ouro para uma boa noite de sono. Meu nome é Marcos, eu sou psicólogo e hoje eu vou te ensinar a dormir. Afinal, o sono é fundamental para a saúde mental e deve ser considerado como uma prioridade para manter um bom equilíbrio emocional e cognitivo saudável. Além da insônia ser o mais prevalente distúrbio do sono, ela está diretamente associada aos transtornos psiquiátricos e não existe nenhum medicamento hoje que imite um sono natural, ou seja, o medicamento vai te fazer dormir, mas você não irá passar pelas fases saudáveis de um bom sono. O remédio ele te ceda e é aí que entra as terapias não farmacológicas. Para isso, devemos entender um pouco sobre o que é o ciclo circadiano. Bem resumidamente, é o ciclo de um dia, e o sono é o principal marcador do ciclo circadiano. E o elemento que exerce a maior influência dentro do ciclo circadiano é a luz natural. Então, antes de mais nada, a primeira lição é se expor à luz natural logo ao acordar, para que assim você informe o seu cérebro que o seu dia começou e então a produção de proteína é iniciada. E uma das grandes cartadas para corrigir o seu sono e acabar de vez com a insônia é a higiene do sono. O que eu vou falar agora deve ser seguido como um manual para uma boa noite de sono. A primeira coisa é definir um horário para você acordar, e esse horário deve ser seguido todos os dias, incluindo os finais de semana. Afinal, o seu cérebro não sabe o que é final de semana, certo? Agora, com o horário definido, entra a parte do ciclo circadiano que eu comentei anteriormente, a exposição à luz natural, logo ao acordar, por pelo menos 30 minutos. Outro ponto importante é a cafeína. Após as 15 horas, ela pode prejudicar o sono. E não falo somente de café, mas Coca-Cola, energéticos também estão inclusos. A cafeína ela tem meia-vida de 6 horas. Já no período noturno, diminua a luz. Utilize o celular, computador, notebook sempre com o filtro de luz amarela ou laranja. Isso serve igualmente para as lâmpadas dentro da sua casa. Evite luz branca, pois ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, ou seja, diminua o máximo de ruído durante o período noturno. Na nossa história, evoluímos com o fogo. Assim, quanto mais parecida for a iluminação da sua casa com o fogo, melhor. Outro ponto importante é nada de trabalho ou tarefas que demandem a sua atenção por pelo menos até 3 horas antes de dormir. O simples fato de você prestar atenção em alguma coisa faz com que o nosso estado de alerta fique ligado, e isso gera aumento de noradrenalina, que é um importante composto químico que atua como neurotransmissor e como hormônio no nosso organismo. E o estado de alerta é o oposto do estado de sono. Basicamente, utilize o ambiente ao seu favor, pois é ele que modula nós como seres humanos. Sendo assim, não utilize a sua cama para outras atividades que não sejam o sono e relações sexuais. O simples fato de mudarmos o nosso comportamento em relação ao objeto gera uma transformação. Então a cama não é para ver série, não é para trabalhar, não é para ler ou descansar, é somente para dormir ou se relacionar. Assim, o seu cérebro irá entender que quando você deitar na cama é para fazer um desses dois comportamentos e nada mais. E isso irá ajudar a criar um ambiente do sono. Outra dica é, caso você acorde de madrugada, recomendo que não olhe o horário, pois você automaticamente começará a fazer cálculos para saber quanto tempo ainda lhe resta de sono. E isso pode gerar ansiedade e dificultar ainda mais a sua noite de sono. Também é aconselhável que você evite refeições pesadas durante a noite e, se possível, tente se alimentar de 2 a 3 horas antes de ir dormir. Além, é claro, de ir deitar sempre que sentir sono, para que o processo de adormecer seja realmente eficaz. Um bom banho, algumas horas antes de ir dormir, também é um comportamento interessante, principalmente
banhos quentes, que auxiliam no processo de relaxamento. Além desses tópicos citados, não podemos esquecer da atividade física, que é essencial para proporcionar uma boa noite de sono. Outro ponto que talvez você não saiba é que, segundo a ciência, o tempo ideal de uma boa noite de sono é de 7 a 9 horas. Foram feitos diversos estudos clínicos via ressonância magnética, onde foi possível identificar um desempenho inferior em pessoas que dormiam menos de 7 ou mais de 9 horas. Dormir pouco é ruim e dormir muito também. E aí você pode estar até se questionando: Marcos, mas eu durmo menos que isso e não vejo diferença. Não preciso de tudo isso de sono. Bom, o problema se encontra exatamente aí. Você não enxerga a diferença, mas isso não quer dizer que ela não existe. A falta de sono está diretamente ligada com o nosso humor e atenção, ou seja, após uma noite mal dormida, você perde a capacidade de controle emocional. Sendo assim, você provavelmente pode acordar irritado ou com vontade de comer porcarias e tomar álcool, por exemplo. Eu sei que parece clichê, que eu falei aqui agora, mas execute a higiene do sono por alguns dias e logo você perceberá que estará fazendo isso de forma automática. E o melhor, estará sentindo sono no período noturno. E quando eu digo período noturno, não estou dizendo 3 da manhã. O ideal é a exposição à luz o mais cedo possível e não acordar ao meio-dia e sair abrindo todas as janelas da casa, como se isso fosse de fato resolver o seu problema com a insônia. As referências utilizadas para esse vídeo estarão todas na descrição, caso tenham curiosidade de olhar os artigos científicos. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do seu psicólogo virtual e até breve.